Fala, meu player, tudo bem com vocês? Olha que animação. Por que ele tá assim, cara? Porque a gente toma um chopp, cara, e isso aqui quebra qualquer gelo. Exatamente, ó. Jesus não tomou suco Tang, foi vinho, então tá tudo bem tomar álcool, tá? Só tem que ser moderação. E aí, Matheus, como é que você está? Cara, eu estou muito bem, apesar das ofensas de vocês. Não me pouparam. Não, que você foi o alvo, né? Isso foi bem divertido. Exatamente. Eu queria ter feito parte disso, né? Porém, não deu. Se eu soubesse que ia fazer tanto sucesso aquele vídeo lá da heresia, da idolatria católica, eu teria aparecido, pelo menos falando assim, é verdade. Só isso, mas eu não pareci, porque eu não sabia que ia chegar a tudo isso. Chegou a quantos mil? 13.500? 13.500. Mas, cara, tem pessoas que não sabem o que aconteceu. Explique. Como não, cara? Você não segue a gente no Instagram? A intenção do episódio de hoje é o seguinte: falarmos sobre os comentários de ataque na teoria, mas também sobre os argumentos que os evangélicos, protestantes, presbiterianos, todo mundo que protestou contra a Igreja Católica, no caso, eles argumentaram em cima daquele vídeo que, no corte, que falamos sobre a idolatria católica, onde a gente fala sobre os santos e as imagens e tudo mais, Nossa Senhora. E foi, cara, deu 13.500 visualizações. É muita views pra quem não tinha bosta nenhuma. Porque aí o Matheus, no Instagram, a gente tinha visto que dava 50 views. Aí um outro lá deu 200, então a gente fez, caramba, que massa. De repente, 13 mil visualizações. E até minha mãe entrou na treta, sem brincadeira. Foi massa. Deu 700 e poucos comentários. E 200 e tantos likes. Mas sabe o que aconteceu no fundo, cara? Eu vou explicar. Foi uma destilação. Você sabe o que é uma destilação, cara? Eu sei, mas explica pra eles. Explique você. Eu? Destilação, segundo o que eu li no roteiro do Matheus, é quando tem dois líquidos juntos. A gente aprende isso em química, separação de sólido, líquido separado. E o líquido, quando você quer separar dos líquidos, você ferve o conjunto dos líquidos e o que evaporar primeiro vai se separar. Entendeu? Porque cada líquido tem seu ponto de ebulição, cada tipo de líquido, entendeu? E a gente viu o ponto de ebulição dos nossos irmãos protestantes. Sabe o que sobrou dessa mistura? O puro caldo de ódio. Olha aqui! Puro ódio do milho verde. O puro ódio do milho verde, meu irmão. Mano do céu, é impressionante. E legal que tem 200 e poucos likes, quer dizer que 200 e poucos católicos viram, mas acho que uns 3 ou 4 só argumentaram porque viram que não tem porquê vocês lutarem contra a gente, entendeu? Ou vice-versa. É uma discussão que não tem porquê. Então, para todos que a gente vai apresentar aqui, pelo menos a maioria que foi arrogante, para todo mundo que apareceu ali, principalmente os mais arrogantes, cara, é uma atitude besta querer argumentar, não importa qual seja a religião, cara, não vai dar certo. Porque a própria religião em si, na minha opinião, é uma definição do motivo da existência da humanidade, da sua existência, entende? Para mim, na minha opinião, todas as religiões são baseadas nisso. Por isso que é normal a gente ver muita religião falando que a minha é verdadeira, a minha é certa, a minha é tal. Para nós, a católica é verdadeira e a certa. A gente vai falar isso e eu falo toda força de vontade. Mas, sei lá, pro candomblé, os caras que curtem, para eles aquele é o sentido da vida, entendeu? Então não faz sentido argumentar. É um bagulho que vai muito além da sua opinião. Vai através da essência das pessoas. Aí vocês vão lá, treta por besteira. Briga como se a gente estivesse xingando a religião de vocês. E é legal que a gente foi tão atacado que parecia que a igreja católica era o demônio encarnado, né? Ou institucionado. O que me pareceu, cara, foi, sabe, Jesus estava lá pregando de boinha na dele, fazendo milagre. Deus fariseus olhavam e falavam, ó, ele é do demônio. O que aconteceu com nós, como membros da igreja, foi a mesma coisa. A gente tava de boa lá, falando sobre nossa religião, que a gente acredita, pra vir neguinho e falar, não, vocês são demoníacos, vocês são umas prostitutas, vocês são burro, vocês são idólatras, vocês são filho do caramunhão. Falando tudo isso da gente, cara. Herege também. Sabe quem fez isso também? Os fariseus. Continuem, porque vocês sabem o que vai acontecer com o fariseu depois e o que vai acontecer com a igreja depois. Continuem. Fale bem ou fale mal, mas fale de mim. E agradecemos a todos que nos odiaram, porque isso não deu visualização e principalmente uns 50 seguidores a mais, que foi fora da nossa bolha, né? Isso que é o importante. 50 que veio do nada, na teoria, né? Através dos rios, porque isso que a gente tinha só seguidores dos nossas redes sociais. Então, e pra essa odiadorazinha aqui, o canal é nosso, viu? Eu sei que muitas vezes vocês querem ver outras coisas, mas eu vou falar pra você, é pra ser só um vídeo. Depois a gente vai falar de outra coisa. O vídeo de hoje não era pra ser sobre isso. Porém, foi tanto ataque que a gente vai falar, sabe por que o canal é nosso? Exatamente. Você não gosta? Cria um canal pra você.
Então, no argumentário, impressionantemente, estava contando a história sobre como surgiu e logo no outro corte onde ela comentou sobre a destruição que aconteceu com a Nossa Senhora Aparecida, né? Que puxou lá e pô. E nesse comentário, ela só simplesmente falou assim, a historinha, e daí, o que tem a ver? Tem a ver que o canal é meu, o perfil é meu, eu faço o que eu quiser. Não tem a ver. Não tem... Eu nem sei responder isso. É como se você estivesse fazendo um jardim na sua casa, Aí o o cara- vizinho chega e fala, agora você tá fazendo jardim. O que isso tem a ver? Minha casa, rapaz! Minha casa! Você vem falar o que eu tô fazendo na minha casa? Tenha senso, mulher! Seja homem! Será que sua mãe não foi? Vamos lá, onde começamos? Ok, além desses ataques chamando a igreja de demônio, demoníaca, que fizeram isso com nós, Jesus, a gente é o corpo de Jesus, né? Então, muito justo chamar o corpo de demoníaco se chamou a cabeça também. Mas outra coisa interessante é que tem vários comentários me chamando de burro. E eu digo pra vocês, esse eu nem respondi, sabe por quê? Porque eu sou burro, sim. Eu sou aquele burrinho, sabe, que foi pegado do nada pra carregar Jesus, pra mostrar ao mundo a glória de Jesus. Então, se você quer me chamar de burro, chame, porque eu sou o burro mais inútil que vai servir Jesus. Beleza? Agora a gente vai falar sobre os comentários que a gente achou mais relevantes. Então não vale a pena ficar falando de comentário só destilando ódio, como eu falei, porque é só um produto de uma reação violenta. Então a gente vai falar de comentários que dá para argumentar e conversar com as pessoas. E começa com... Gisele Feitosa respondeu melhor. Respondeu ao advogado, que tem um advogado lá, ó, chamado Lucas, mano. O cara é de Maringá, inclusive, valeu. O maluco, nossa, argumenta lindamente, porque eu acho que ele deve ter estudado mesmo, né, advogado. E toda hora ali, ó, lutando pela causa, cheio de textão dele, respondendo textões também. Muito massa isso. A menina disse, só quem intercede é Jesus. Realmente, Jesus é o único intercessor, porém, a igreja faz parte de Jesus. Os santos e Jesus não estão separados, eles estão juntos. Então, sim, eu posso falar com o santo que faz parte da glória e realeza de Jesus. Muita gente confundiu isso. Ah, não, Jesus é o único santo. Sim, mas os santos só são santos por causa de Jesus. Então, ele está no topo, ele é a cabeça de tudo. Porém, existe um corpo também. Se eu falo aqui, ó, foi eu que peguei esse negocinho. Daí você fala, não foi você, foi seu cérebro. Tá, mas minha mão participou do processo. Então é isso, os santos são instrumentos de Jesus. Então eu posso falar com eles para comunicar algo a Deus, porque Jesus assim permite. A gente vai falar mais sobre isso. Outra coisa que vale a pena ressaltar e que eu tava lembrando nos comentários, que é o seguinte, todo mundo falava assim, a gente postava, tem um monte que eu vou colocar na tela, um monte de gente falando que a gente falou pra adorar ou idolatrar os querubins, cara. Nem era a questão. A questão não era a questão de fazer imagem ou não, entendeu? Ou melhor, a questão não era essa de adorar uma imagem ou outra. A questão era de fazer imagem ou não, entendeu? E aí o pessoal confundiu. A gente tá falando de idolatria lá e de repente eles pensaram que tudo que a gente ia falar depois, como os anjinhos, era pra adorar os anjos. Não é pra adorar ninguém, tá ligado? Explica a questão das imagens lá. Acho que tem um comentário sobre isso. Sim? Tem. Então pra frente nós fala, bora. Ai. Em seguida, teve várias pessoas, a gente separou 3 comentários aqui, ó, falando sobre o tal do Salmo 115. Salmo 115. Vamos lá. Esse teu. Nos céus que está o nosso Deus. Ele faz tudo aquilo que quer. São os deuses pagãos ouro e prata. Todos eles são obras humanas. Tem boca e não podem falar, tem olhos e não podem ver, tem nariz e não podem cheirar, e tendo ouvidos não podem ouvir. Sem dúvida, isso é verdade, porém, preste atenção. Preste atenção, senhor protestante. Preste atenção. Eu sou diferente dos pagãos, sabe por quê? Porque quando o pagãozinho fazia uma estátua de ouro, ele acreditava, ele tinha uma fé muito forte de que aquela estátua de ouro era um deus. Não representava nada, era o próprio Deus ali esculpido em ouro.
Agora você tem que ser muito, mas muito desonesto para falar que nós fazemos isso com os santos. Nós não fazemos isso com os santos. A gente sabe que a imagem de Nossa Senhora Aparecida não é a mãe de Jesus, é só uma imagem. Assim como os judeus sabiam que as imagens de querubim não era querubim. Entendeu? Então, prestem atenção. É muito diferente porque, como diz o nosso amigo, qual é o nome dele que repete várias vezes? Lopes. O Lopes, ele repetiu esse argumento várias vezes. Eu vou repetir aqui também, mas de uma maneira mais adequada. A gente sabe que não é Deus que está naquela imagem. A gente sabe que não é Deus. E a gente não adora as imagens. Elas são imagens, assim como a foto. Todo mundo que postou aqui tem foto. Sua foto não passa mais do que pixels. Eu falo com sua foto, ela não pode me ver. Eu falo com ela. Enfim, o mesmo salmo vale para as fotos de vocês. O salmo fala sobre essa questão de não falar e tudo mais. É que o simples fato, resumidamente, o que a gente quer dizer é que não adoramos as imagens dos santos. Não adoramos nenhum santo, nem imagem, nem ele em si. Nós adoramos a Deus, beleza. O que quer dizer em relação à idolatria na Bíblia é que eles pegavam isso aqui, chamava de Deus. Isso aqui é o meu Deus, não é o Deus que está lá em cima. Isso aqui não é uma foto de Deus e eu tô gostando disso porque parece com Deus. Ai, que Deus lindo. Não, isso aqui era Deus, entendeu? Se a gente derretesse isso aqui agora, a gente tá matando Deus, entendeu? Essa era a ideia, essa era a concepção. Exatamente. Era o Deus caixinha de óculos. Sim. Ou seja, sempre que o Johnny abria, ele achava, nossa, esse Deus traz óculos pra mim, ele preserva meu óculos. Isso daqui é divino, eu não sou capaz de fazer isso. E daí ele ajoelhava e falava, caixinha de óculos, proteja meu óculos. Não é isso que a gente faz. Mas, em contrapartida, pode ser que haja, sim, católicos que fazem isso. Pode ser. Exatamente, mas a igreja nunca foi a favor desse tipo de prática. Tipo, pegar a imagem de Santo Antônio, coitado, virar de ponta cabeça achando que vai se realizar alguma coisa, isso é superstição, é idolatria. Você está atribuindo um poder divino a uma imagem. Mas a gente, presta atenção de novo, a gente sabe que as imagens não são nada além de imagens. Fotos, gesso, algumas são de plástico, algumas são de biscuit, eu encomendei de biscuit da mãe dele, mas eu sei que aquilo lá é só uma representação, assim como a sua foto. Eu estaria sendo prudente falando que a sua foto é você? Não, a sua foto não é você, é uma imagem sua. As imagens dos santos, não são deuses, são imagens. Espero que tenha ficado claro, né? Porque puta vida, que povo chato, velho. Não sei se sou chato, mas é uma cabeça de... É um pessoal ignorante, sabe? Um monte de bolsominion. É basicamente isso. Pessoas que a gente dá aqui informação, argumento mais... Só isso. E não quer pensar em outra coisa. Como um dos comentários, não sei se... Eu vou achar aqui, vai estar aqui na tela. Vou achar. Acha lá, Alan. Beleza, achou? Coloca aqui. Comentário falando que foi feito um espantalho da religião católica pelos pastores. Aí eles falam isso, brega e gritando daquele jeito de rasgar a garganta e fala, caralho, é verdade, ai, tudo do capeta. Uma coisa que é bom explicar, porque a gente se ajoelha com as imagens, faz romaria, faz essas faz novena, essas paradas todas. Preste atenção, a gente não se ajoelha para a imagem, a gente se ajoelha com, olha aspas, com uma imagem. Ou seja, o santo representa alguém que está no céu e nós, junto com os santos, estamos fazendo uma prece a Deus. Ou pedindo para o santo pedir para Deus. Para a gente isso é totalmente possível e a gente não tirou isso do cru. Não tirou isso de qualquer lugar. A gente só faz isso porque funciona, entendeu? A gente realmente pede para um morto, muito entre aspas, alguém que está com o corpo separado do espírito e essa coisa se cumpre. Efetivamente, acontece um milagre, mas não porque o santo fez o milagre. O santo não faz milagre, a gente não ajoelha para o santo. A gente só pede para ele, pedir para Deus, e a palavra dele para Deus é mais eficaz, porque eles não são um bostinho que nem eu, você e você que está comentando. Ele é uma pessoa muito melhor, porque ele está com Deus já. Você não está com Deus já. Deus não está do seu lado. Deus está do lado do santo, literalmente. Em corpo, alma, espírito, divindade. Uma coisa legal, que é impressionante, que o pessoal fala, vocês pedem pra morto, mas tá morto e tudo mais. Cara,
Você acha, então, pra você, depois que você morre, você deixa de existir. Quando você morrer, então, puf, acabou. Deus não existe fora da vida que a gente conhece aqui na Terra. É porque se você morreu, ou você vai pro inferno ou você vai pro céu. Você ainda está vivo de alguma forma, não na carne. A carne, ela morreu. A carne é tipo é um punhado de almôndega que tá ali com a alma dentro. Aí quando sai, a alma foi pra lá. A alma tá viva. O seu corpo morreu. Mas só porque o seu corpo morreu, sua alma perde o contato com Deus e qualquer outro caminho que vá, será pro inferno, onde for? Não, cara. Esse que é o problema. Mas explica aí por Mas quê. existem algumas doutrinas protestantes que acreditam fielmente que a gente está no Antigo Testamento, no sentido de morte. Ou seja, quando você morre, você dorme. Você está dormindo. E daí, só no fim do mundo é que você vai voltar a existir. É como se você tá ali na semi-inexistência, entendeu? Você Tipo na tá... Nação dos Mortos, né? Isso, mas nem maçã do morte, tá dormindo, mas tá numa inexistência temporária, entendeu? Entendi. Daí, depois que Deus voltar, eles acreditam que daí sim todo mundo vai ressuscitar. Porém, vocês não enxergam o que a igreja traz. Porque assim como Jesus, a gente só não fala. Tem milagre. Então, como que é possível a gente conversar com um morto? E o morto, e o que a gente pediu para o morto se realizar, se não ele pediu para Deus? Então, é isso. Nós temos fé que os santos estão vivíssimos. Só em alma, mas um dia todos estaremos em espírito. Essa é a doutrina deturpada antigo testamental deles. Enquanto isso, eu vou falar sobre o Lopes. Olha o Lopes. O Lopes, cara, quem não sabe, é um cara que aparentemente, com certeza, é católico. E tá fazendo das tripas coração para encher o saco de todo cara que vem encher o nosso saco. Porque ele fala duas coisas assim o tempo todo. Fala sobre, tem que marcar ele, inclusive, sobre sola escritura, perguntando onde é que tá escrito isso. Você pode falar o que for, ele vai perguntar isso. E se a adoração é um sentimento ou um ato. Tá, não importa. Ele falou muito. Se vocês forem ver lá no vídeo que eu falei da idolatria católica, mas tem Lopes pra cacete lá. Valeu, Lopes, pela tentativa aí de tretar pela causa. Muito obrigado. Muitas das coisas ali, né, a gente não faria, por exemplo, ficar toda hora falando. Beleza, né? Fica à vontade aí, cada um por si. Mas, obrigado, Lopes. Ah, esse aqui chama Daniel Lopes, mas não é esse Lopes que a gente tá falando. Daniel Lopes da 6. Ele respondeu a minha mãe. Minha mãe brigou um monte no bagulho. Falando assim: primeiro, não tenho ódio de católico, vírgula. Aliás, católico não, romano. Se estudou, sabe a etimologia da palavra católico. Ah, eu entendi aqui. O cara tá falando que não somos católicos pela etimologia da palavra em si, porque... então, como se chama a gente de católico, vocês estão confirmando tudo que a gente disse. Continuando, muito bom, Daniel, bem pensado. Um bom argumento pra treta dos outros. E, segundo, desprezam a Bíblia sim e por isso vivem no engano, sem mais. Tá, nesse argumento, desprezamos, não, meu caro. A gente lê a Bíblia todo domingo, todo dia que tem missa, a gente lê a Bíblia. A gente reza com a Bíblia, porque é a forma mais eficaz de se comunicar com Deus. E a gente compilou a Bíblia. A Bíblia que você tem é só por causa da gente. Vocês não admitem isso, mas é. Assim como a gente só tem o Antigo Testamento por causa dos judeus, sim. A gente deve muito aos judeus. E eles foram a doutrina correta até Jesus chegar, sim. E eu não tenho medo de falar isso. Judeus, se convertam, vocês teve certo por muito momento, mas agora não tá mais. Então, nosso amigo Eliezer Tazo mandou um comentário lá muito louco, eu não lembro qual que é agora. Comentou, beleza. Não só ele, né, mas outras centenas de pessoas. Centenas não, acho que né, dezenas. Não deve ter chegado a 100 pessoas. Mas a gente respondeu uma aqui ou outra. Eu respondia só quando eu queria fazer gracinha mesmo, porque eu tava me divertindo muito. Como eu disse já, muito obrigado por tudo isso. Mas, senhor Eliezer, por que ele falou no comentário lá pra baixo? Demorou um dia pra vir retrucar? Aí é que tá, cara. Vamos lá. Como eu que respondi, foi o seguinte. Eu estava de boa, curtindo assim, vendo aquele monte de visualização gostoso que vocês nos deram. E aí apareceu essa notificação. Responde o cara aí. Eu falei, pô, mas que cara, né? Então tem alguém pedindo, quer dizer que é uma coisa importante. Aí eu fui lá, cliquei, e aí eu fui responder a uma pessoa que o outro pediu pra me responder, né? Porque já que duas pessoas pedem, pô, a gente tá iniciando essa carreira, né? Vocês estão pedindo, é legal, vamos interagir com a treta. Aí eu fui responder você. Aí eu respondi o bagulho e logo em seguida ele falou, demorou um dia pra vir retrucar. Cara, a gente tem muito mais que fazer da vida. Sabe, são 200
Não, são 700 e poucos comentários. Se a gente fosse parar pra ver tudo e responder, o Matheus ia passar fome na casa dele. Eu ia ter alguma coisa pra fazer, porque eu ultimamente tô desempregado. Então eu só deixava de lado, cara, entendeu? Todos os comentários. Só quando eu vi um erro de português eu zoava, que é legal, né? Porque a gente, né? Pra aqui. Põe um aqui. Põe outro aqui. Erro de português, ó. Tem uma penca. Tem o Leia a Bíblia, né? É. Leia. E estude Bíblia. Como é que eu vou botar? Não lembro. Só isso, cara. A gente só tava. Não tinha nada pra fazer mesmo. Tinha muita coisa pra fazer. Exatamente. E vocês também deviam ter mais o que fazer. Puxa, cara. Do que ficar dando view pra gente. Perfil de dois moleque, como diz vocês, ignorante católico, pra tentar responder a gente. Com que propósito? Fala pra gente. Depois que vocês comentaram e xingaram um monte, e aí, o que aconteceu? Dormiu melhor. Ele chegou na mulher dele. Ô, mulher, eu não acredito. Eu defendi a minha fé hoje. Olha aqui o que eu respondi a esses dois moleques aqui. Cara, deixa a gente não tá errado mesmo. É, pô. Não adianta falar. Da mesma forma que não adianta a gente falar com vocês, tanto que a gente fala pra quem quer ouvir, que é nosso público, no caso. Agora, pra todos os protestantes que não querem nos ouvir, não adianta a gente falar. A gente falou, vocês deixaram um comentário e deu engajamento pra nós. Muito obrigado, só temos a agradecer por toda a ofensa e ataque que vocês deram. Ajudou bastante. Quanto mais vocês ofendem, atacam, marca a gente, envia pra sua igreja, o que você Melhor. tá fazendo é ajudar a gente. Todo o esforço de vocês pra nos destruir só tá construído. Sim, até apareceu um diácono lá com quase 100 mil seguidores. Pô, imagina você dar um compartilhar dinheiro. Você fez ganhar a vida, mano. Valeu pela treta. Valeu, Eliezer, ó. Tamo junto, hein? No próximo eu quero você lá de novo. Alimente a treta, por favor. Por favor. Sobre a religião. Vamos lá. O André Ponce MTB diz: o problema é esse, religião. Muitos não entendem ainda o propósito de Deus, que foi através de Jesus trazer o reino de Deus. Os apóstolos pregavam Cristo crucificado e ressurreto. Ele como o caminho, verdade e a vida, sem nenhuma ponte que as religiões inventaram posteriormente. A Bíblia, para mim, é a regra de fé e conduta, não ao Corão ou livretos qualquer de religiões. Fica na paz. Então, temos que explicar para ele o porquê da importância da religião na vida humana e na espiritualidade. A buraco é mais embaixo. Então vamos... que caminho a gente vai, cara? É muita coisa, né, mano? Porque, primeiramente, nós somos feitos um ser humano sociáveis, né? Social. A gente precisa estar participando de um grupo. E estar nesse meio, psicologicamente dizendo já, ajuda muito a você seguir o caminho correto, entende? Mas não só isso, é um meio natural, cara. Por quê? Como você disse, nós somos animais sociais. Esse é o termo designado por Aristóteles. E sabe quais são outros animais sociais? Abelhas? Exatamente. Abelhas, formigas, qual o nome? Como madeira? Cupim, todos são animais sociais. E todos esses animais sociais têm uma coisa em comum. Eles têm hierarquia social, ou seja, tem a abelha rainha, no cupinzeiro tem o rei e a rainha, que são responsáveis por certa parte da procriação. Tem os operários que vão lá trabalhar, vão fazer tudo nesse quesito de trazer coisas. Tem os guerreiros, que daí é que pica mesmo, que tá ali para proteger aquelas formiguinhas lava-pé, sabe? Que tá ali, são maiores, mais robustos. E eles são todos agricultores também. Por exemplo, o cupim, ele não vai comer a madeira. Ele vai fazer uma bactéria que come a madeira que dá alimento a ele. A formiga, mesma coisa, ela não come folha, ela fermenta a folha que dá o fungo que vai dar alimento a ela. E a abelha, a mesma coisa, ela colhe o néctar da flor para produzir o mel. E, cara, a gente é igualzinho. Então, se numa sociedade de animais sociais, que são abelhas, formigas e tudo mais, todas as necessidades são supridas dentro da organização social, com seres humanos deveria ser igual também.
Então, dentro da nossa sociedade, a gente tem sempre um líder, seja numa família, num governo, tem um líder que vai fazer esse papel de reger toda a organização social. A gente vai ter várias profissões para solucionar as demandas da população, porém os seres humanos, eles têm uma necessidade inapta, inerente deles, que é a necessidade de ser feliz. As abelhas não têm necessidade de ser felizes. A necessidade dela é manter o corpo social ali. Acho que isso tem muito a ver com a questão de elas não terem razão e a gente ter. E a razão tem muito... Eu acho, na minha opinião, não sei se isso é verdade, mas a razão só existe no ser humano por conta da alma. Isso. Por causa que, sem razão, a vontade estaria perdida. Que razão e vontade, eu vou falar. Deixa, depois vai falar. Muita manga. Dá pra falar. Muita limpa manga. Enfim. Então, se em animais sociais sempre tem instituições, o que é instituições? Um corpo de pessoas responsável para gerir uma colmeia, um formigueiro, um cupinzeiro, dentro dos seres humanos tem que ter necessariamente uma instituição para cumprir a demanda de felicidade. E essa instituição é a religião. A religião, ela tem tudo dentro do corpo dos religiosos, do clero, das abelhas clericais, tem que existir para conduzir o formigueiro, a colmeia, até a felicidade. Por isso, é muito mais perigoso você abandonar uma religião como instituição mesmo, com ordem, com pessoas só responsáveis por isso, porque você vai estar caindo num grande engano. E a Igreja Católica, ela é a instituição mais completa de todas, porque assim como no formigueiro, todas as operárias vão trazer tudo que é necessário para o sustento da colmeia. E Deus deixou para a Igreja Católica tudo que era necessário para o sustento da alma das pessoas, que são os sacramentos. Então, quando Jesus falou, olha, façam isso, 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 para a salvação da alma de vocês, ele estava designando uma instituição nesse sentido. A sociedade só vai ser feliz, só vai encontrar salvação se tiver essas pessoas trabalhando exclusivamente para conduzir as pessoas até essa posição. Esse é só um argumento. Tanto que também tem aquele negócio de que Jesus falou para Pedro que tudo que ele desligado aqui vai ser desligado lá e ligado aqui vai ser ligado lá. É algo também que dá para levar em consideração. Tem gente que acha que Jesus estava falando com ele mesmo. Sério mesmo. Tá. Um dos argumentos legais também é que a gente pensa, pô, a pessoa que ouvi isso na verdade é ateia, ou sei lá, acredita em Deus, só que não quer religião. Uma outra questão também que envolve essa questão de espiritualidade, que vai além da religião, que vai além do que você acredita, não precisa da religião, é que eu ouvi da minha psicóloga, ou da minha psiquiatra, e depois eu pesquisei, tem vários psiquiatras que pensam assim, que existem 5 pilares para a saúde humana, que é o exercício físico, a alimentação saudável, a psicologia, como psicologia que a gente conhece, a psiquiatria, caso necessite, caso de remédios e tudo mais, e a espiritualidade. Somente assim uma pessoa consegue ficar bem na teoria, sabe? Consegue se manter mais estável do que o restante. Sem um desses pilares acaba que prejudica. Eu, por exemplo, sem exercício nenhum, posso estar com o restante tudo bem, mas eu assim, tô indisposto pra caramba, por mais que eu acredite em Deus e tudo mais, eu preciso fazer minha parte. Então, a espiritualidade é muito importante, não só para a sua alegria, mas para poder mover a sociedade inteira. Senão eu já teria parado lá no começo. E mesmo que você fale que é ateu, você tem uma espiritualidade científica, por exemplo. Ah, não, eu só acredito no que a ciência diz. Ou seja, a ciência é sua religião. E se a ciência um dia falar que Deus existe, o que você vai fazer? Aí fudeu, né? Isso é impossível de acontecer, porque Deus nunca vai se mostrar por meio da ciência, mas tem os milagres. Tá ali, ó, a ciência tá falando, olha, a gente não pode explicar isso, não consegue. Já a religião consegue suprir dentro das suas faculdades. Então, é necessário. Todo homem é religioso naturalmente. Seja por uma vertente filosófica, sei lá, se é niilista, você acha que nada faz sentido. Então, sua doutrina interna é que nada faz sentido. Se você segue à risca a ciência, então sua doutrina é a ciência. Você tem a religião científica e você vai ter um guia por meio daquilo. É foda, não tem como escapar. Desculpa, você não tem escolha. Procura... Não precisamos estudar nada quando temos convicção de quem é Deus. Deus é meu Pai
e não importa qualquer outro. Ele me fez, ele é e sempre será, o verbo da vida, estudar ou entender outros para quê? Se não precisamos estudar nada, como ela diz embaixo, sobre outros, para que estudar, é legal levar em conta, por exemplo, estudar algo que está indo contra a sua religião e você precisa lutar contra. Como leis, por exemplo. Tem leis que podem, sei lá, do nada sai uma lei que apoia o aborto. Você tem que estudar, ver o que está acontecendo. Estudar sobre aquela lei, ver o que ela diz e lutar contra, entendeu? Não é estudar ao ponto de, pô, agora eu achei legal, eu vou fazer parte. Não. Você pode estar numa argumentação para você poder argumentar em cima de alguém e não só destilar ódio. Estudar um pouco para poder entender o que a pessoa quer dizer já é o suficiente para você ter um pouco de empatia e ser um ser humano racional. Tem um exemplo de um missionário que ele estudou a fundo a doutrina hindu. Então eu não preciso estudar outros deuses. Eu acho que nós dois concordamos que a doutrina hindu é totalmente diferente das cristãs. Ele acredita na vaca, acredita na mulher de 6 braços, a Shiva, né? Eles acreditam em bastante coisa. Eles acreditam que cada cada casta social veio de uma parte do corpo lá da deusa dele, e os mais baixos vieram do pé, e outros veio da pulga, enfim. Tem isso. E o que esse missionário fez? O missionário, ele pegou os escritos hindus e falou, beleza, eu vou virar um brahmane. Eu vou virar um grande estudioso da religião hindu e eu vou converter as pessoas com isso. Daí, cara, ele se tornou um grande sábio da fé hindu e as pessoas iam se consultar com ele. E no meio disso, ele enfiava doses de catolicismo nas pessoas e acabou convertendo uma grande galera. Por quê? Porque ele estudou. Pode parar com isso de ser ignorante, mulher. Daí você fica mandando frases sem contexto, sem sentido. Se você estudasse a Igreja Católica, você poderia vir com o argumento mirabolante que eu ia ter que chamar 3 doutores para responder. Mas não, você quer ficar na sua ignorânciazinha. Não, porque eu sei já basta. É aí que tá o problema. As pessoas acham que vão convencer bravejando, gritando, falando merda, xingando, ou falando assim que a igreja é prostituta e não sei o quê. Como acontecia, olha só isso aqui, ó. Tem vários, olha, uns 3 ou 4 comentários chamando a igreja de prostituta, de meretriz, porque se prostituiu com os ídolos e tudo mais. Cara, você não convence ninguém assim, só afasta as pessoas, mostra o quão babaca você é por querer humilhar uma religião desse nível. As pessoas que falaram isso, de prostituição e tudo mais, as pessoas que apareceram aqui que eu borrei os nomes porque eu tenho dinheiro, não tenho dinheiro pra pagar multa. Cara, primeiro de tudo, dá pra ver muito no perfil de quem falou isso, como são pessoas ignorantes, arrogantes, que se acham melhor que os outros, por mais que fale que Deus é tudo mais, ainda assim tem vaidade suficiente para se colocar acima de Deus e querer ofender os outros, querer ofender a religião dos outros e a instituição que está aqui muito antes de você existir. Querer falar que ela é uma bosta só porque qualquer pastor falou para você que ela é idolatra e tudo mais, pronto, acabou. Todos os milênios de catolicismo que tem aqui foi de nada, porque a sua ignorância, a sua vaidade sobrepuseram tudo isso. Triste. É broxante, dá dó. E o pior é que foi uma reação totalmente desproporcional. Tudo bem que provavelmente foi adventista que falou isso, e os adventistas são ensinados desde cedo a odiar a Igreja Católica. Daí eles pegam trechos bem isolados, daí tem o trecho da meretriz, que está lá em Apocalipse, que ele fala que a Babilônia se tornou meretriz, que distorceu tudo, e daí que ela estava cheia de ouro e tudo mais, e eles falam, isso aí é Nossa Senhora Aparecida. Puta vida, rapaz! Vai crescer! Vai crescer. Você tá falando que a única igreja que perdurou 1500 anos é uma prostituta. Depois Deus falou, poxa, é uma prostituta que eu deixei aqui por 1500 anos. Deus estava dormindo muito. Nem para criar o mundo ele dormiu tanto assim. Para deixar uma prostituta guiar as almas lá até aparecer o alecrim dourado e falar, não, vou reformar a casa. Mas a gente sabe que o que ele fez foi uma favela. Já falamos sobre isso. Um argumento muito interessante que Deus, ele, para convertermos e tudo mais, ele une as coisas, ele não separa, não subtrai, não divide. Ele só soma, agrega, e não é através da desunião que Deus vai reinar e vai criar novas
um novo caminho para. Não, cara, não é através da desunião. Quem separou as coisas, quem afastou o ser humano de Deus lá no jardim, foi o próprio capeta, entendeu? Não foi Deus que mandou Lutero pegar e falar: aqui, ó, vamos repartir, vamos separar as coisas, porque Deus tá convertendo aqui, ó, separando, entendeu? Subtraindo, ó, vocês que se fodam. Nada a ver, mano, nada a ver. Os caras duvidam. Próximo. Derek Diniz. Eu sou membro da igreja presbiteriana, mas eu sempre digo aos evangélicos a mesma coisa. Se quer discutir, que discuta a religião que você conhece. Entenda que não adianta você ler um livro e achar que vai entender tudo sobre uma religião que tem mais de 2.000 anos de existência. Eu estudei religiões comparadas em uma viagem de Salvador, eu critiquei o candomblé. Eles me deram a verdadeira aula a ponto de eu ficar me achando ignorante por falar sem conhecer a fundo. E é isso aí. Cara, basicamente tudo que a gente pede pra todo mundo que comentou. Pra que vir com os dois pés no peito, entendeu? Não faz nem sentido. Você vê que existe ainda muitos protestantes que, poxa, exatamente. Estão aí ajudando, né? Exatamente, você tem Só que ser caso. muito prepotente para achar que você vai destruir a igreja de mais de 2.000 anos. Derek, muito obrigado. Você é uma pessoa sagaz, inteligente. Tem muito pela frente, parabéns. Você é uma pessoa que tem a agregar. Por mais que nossas religiões sejam diferentes, você mostra que ainda existe no meio de todos os evangélicos alguém que tem uma mentalidade, no mínimo, inteligente. Razoável, que sabe pensar e sabe conversar igual um ser humano, não igual um gorila. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A palavra é acima de todas as coisas. É pra ser um mas tá bom. Ok. Você tá falando, presta atenção no que ele tá falando. Presta atenção. Que a palavra está acima de todas as coisas. O que tem que estar em cima de todas as coisas? Deus? E ele colocou o quê? A palavra. A Bíblia! Ou seja, presta atenção, vamos lá. Você, protestante, que acha que a Bíblia é tudo, você idolatra a Bíblia. Acho que ninguém falou isso na história da humanidade. Mas vocês, quando fazem isso, vocês acham que a Bíblia é o antro, é Deus. A fonte de tudo, que é quase que uma entidade. Vocês estão sendo piores do que a tiazinha que vira o Santo Antônio de ponta cabeça. Porque você acha que a Bíblia é um manual, ela é o próprio Deus que está ali habitando numa folha de papel. Meu Deus, rapaz. Você acha mesmo que a Bíblia está acima de todas as coisas? E se todas as Bíblias do mundo sumissem, o que ia acontecer, cara? Eu sei que na igreja católica sobrava muita coisa. Ou até mesmo a Bíblia. Só por citação a gente remontava a Bíblia umas 3 vezes. Mas vocês não, sabe? Porque vocês só usam a Bíblia. Vocês adoram a Bíblia mesmo. Não você que é razoável, que sabe conversar. Mas você que sempre usa a Bíblia como argumento. Não, mas não tá na Bíblia. Porque a Bíblia. Você adora a Bíblia. A Bíblia é o seu Deus. E você tá colocando a Bíblia acima de Deus. Desculpe, mas é isso que você está fazendo. Você está pegando a Bíblia e colocando ela no pedestal. Você está achando que a Bíblia é realmente um oráculo. Você abre a Bíblia e tem resposta para tudo na humanidade. Vocês acham mesmo isso? Meu Deus do céu. Eles acham. Eles podem até falar que não, mas acham. O que você acha sobre isso, cara? Cara, é triste. Porque ao mesmo tempo que, sim, a Bíblia é a palavra de Deus, ao mesmo tempo também ela foi escrita através de mãos humanas. Entende? E acaba que vocês estão adorando essas partes, porque foca apenas isso, e como se Deus fosse se resumir apenas no livro. Esse é o problema. Eles acham que Deus vai se resumir apenas ao que foi escrito durante todo esse tempo. Muito tá ali. Só que muito tá além disso. Não acontece um monte de centenas de milagres nas suas religiões aí que você fala, e o capeta vem e tem que ficar ali exorcizando toda hora. Deus tá além da Bíblia. E é óbvio isso. Resumindo, eles não adoram o Deus da Bíblia, mas adoram a Bíblia de Deus. Verdade. Isso vai dar problema. Agora tá participando da treta. Isso vai dar treta, né? Não, cara, isso vai dar problemão, rapaz. Sério mesmo. Vai polemizar. Os protestantes adoram a Bíblia. Imagina isso,
senhora. Tomara que dê igual deu outro do idólatra. Vai dar pior, cara. Sério mesmo. Eu adoraria bater o peito. Cara, é Tô com medo sério. de flopar, porque do nada flopar coisa tão legal, tô com medo de flopar também. Cara, eu duvido que for. Por favor, coloque como primeiro corte isso. Primeiro corte? Sim. Nossa, velho. Nossa. Só os veneno. Tá sendo amaldiçoado por tudo isso. Vamos lá. Seguinte. Marco da... E onde diz na Bíblia que para venerarem Maria? Primeiro, um anjo chega para Maria e fala: Ave cheia de graça. Isso é uma veneração. Ele se humilhou sobre Maria. No mínimo, ele colocou Maria no mesmo patamar que ele. Eu acredito que ele colocou ela além. Mas, no mínimo, ele igualou. Porque um anjo é todo cheio de graça. Ele chegar para uma mulher e falar: ave cheia de graça, isso é uma forma de veneração. Assim como eu chegar no Alan e falar: cara, você é um bom amigo, muito obrigado, eu tô venerando. Enfim, próximo. Maria chega até a casa de Isabel. Isabel olha para ela, o bebê venera Maria, com Jesus, né? Mas enfim, Maria estava lá. E daí diz: como que a mãe do meu Senhor vem me visitar? Poxa, se isso não é se humilhar, basicamente, para Maria, isso eu não sei o que é. Isso é uma forma de veneração também. E por último, Maria, com tanta alegria, Isabel cumprimentou ela, o bebê pulou de alegria, ela começa a cantar e fala: todas as nações hão de chamar-me de bendita. Então você que tá destilando ódio aqui já, pelo menos chame ela de bendita, porque tá na Bíblia. Todas as gerações vão de chamar-me de bendita. Pra você falar que era uma mulher qualquer, que não é nada disso, vai, chama ela de bendita agora. Tá na Bíblia. Todas as gerações. Chama ela de bendita. Chamou? Agora você tá venerando. Pronto. Ítalo Hugo diz o seguinte: então posso fazer imagem de qualquer um que se apresente santo? Pode. Passa. Qual é o seu critério? A gente tem o nosso, né? O critério, a igreja falou que é santo. Ela viu os argumentos, ela faz. Mas se achar que, sei lá, falou uma figura histórica aleatória, Que Tiradentes é santo? faz uma estátua dele. Você acha que, sei lá, o marido da Flor de Lis foi um santo? Faz uma imagem dele. Cada igreja tem seu critério, né? Se quiser colocar um critério inútil, pode pôr. Só que a nossa tem um critério bem rigoroso. Não é fácil ser santo católico, não. Realmente. Seguinte, vamos desmanchar aqui, porque eu preciso dar uma explicada aqui nisso aqui que foi complexo. Thomas diz o seguinte: precisamente a centralização da fé é o problema. O centro é Cristo. Os protestantes que se autoproclamam como a igreja escolhida, centralizando a fé, são conhecidos como seitas cristãs. E são. E os 7 sacramentos não estão na Bíblia. Não faz parte da revelação apostólica. Vamos presumir que ele está falando que a centralização da fé é ter uma instituição centralizada. A fé morar ali. Ok, a Igreja Católica é centralizada, só que ao mesmo tempo não é. Tanto que, de novo, Aristóteles descobriu as formas de governo humano. Ele não descobriu, ele disse: as sociedades humanas podem se organizar em monarquias, ou seja, um líder só, aristocracia, que são um grupo de pessoas que comandam, ou democracia, que é o povo que manda. A igreja, instituída por Cristo, Cristo sabia que isso era uma verdade, que são essas formas possíveis e ideais para uma sociedade humana, organizou a igreja dessa mesma forma. Ou seja, na igreja existe uma monarquia, ou seja, o centro da igreja está com o Papa, porém, não existe só o governo do Papa, existe uma aristocracia, que é os bispos. E não só isso, lá para o povo mais geral existe uma democracia, qualquer um pode se candidatar a ser papa. Ou seja, todos os governos da igreja, digamos assim, de conduzir a igreja, está dentro da igreja católica. E ela é centralizada, mas não é centralizadora. Porque nós aqui em Maringá não somos obrigados a seguir a ordem direta do Papa, mas sim do nosso bispo. E cada paróquia, cada microparóquia
ela tem sua autonomia, que tem que responde ao bispo e tem maior autonomia ainda, e responde ao Papa só em questões bem maiores. Ou seja, a igreja não é centralizadora da fé. A gente tem o dogma, tem o limite de fé mesmo, para que as pessoas não se percam, porque o objetivo da religião é salvar a alma das pessoas. Então a religião está aqui para não nos fazer perder. Então ela dá uma bússola só. Porém, a forma que isso vai acontecer vai de cada igreja particular, que é uma diocese ou uma paróquia. Daí o bispo vai colocar meandros. Para você ter ideia, muita gente acha que os padres católicos não podem casar. Mas pouca gente sabe que existem muitos padres católicos casados, com filhos, na Igreja Oriental, e os que se converteram do anglicanismo. Ou seja, é possível ser padre e católico. E padre e casado. Padre católico. Padre e casado dentro da igreja. Acho que na Amazônia aconteceu, não aconteceu isso? Não. Quase. Foi na música, mas teve pressão, enfim. Mas essas coisas acontecem. Por quê? Porque a igreja sabe que cada realidade é uma realidade. Então, nas igrejas orientais, principalmente, você nem vai achar que é uma igreja católica. Porque é tudo diferente, eles não rezam latim, rezam em grego, tem toda uma cultura diferente, sacramental diferente. Porém, o sacramento tem o mesmo efeito, a fé que eles compartilham é a mesma, só as tradições são diferentes. Por exemplo, algumas culturas, algumas igrejas católicas orientais comemoram a Páscoa no outro dia, com base em outro calendário. E tá tudo bem, porque é só em questões importantes é que Roma, o Papa, o magistério vai estabelecer. Se não, cada caso é um caso. E é legal também que eu vi essa questão de centralização. O padre Paulo Ricardo, nosso querido padre Paulo Ricardo, ele falou também que a Igreja Católica ela aceita como válido o batismo nas igrejas evangélicas. Então, é válido. Isso é uma prova para mim, pelo menos, bem óbvia de que as pessoas podem ter fé e serem salvas fora da Igreja Católica, né? Só através dela. Porém, é possível ter fé fora dela. A gente tá falando que você só vai ter fé aqui, entendeu? É possível estar fora dela e ser salvo. Vai ser uma fé bem raia, né? Mas tá lá, né? Se você é protestante, se eu fosse você, só batizava de morrer. Porque se eu pecasse, eu ia fazer o quê? Entendeu? Eu ia ficar olhando pra cima. Não, ele. Perdoado. Não vai acontecer, não se brigue por padre. Mas não é só o batismo, o casamento também. São os únicos 2 sacramentos que podem acontecer sem o sacerdote. Então, tem isso. Mas, resumidamente, na minha opinião, e pelo que o padre disse, cara, com certeza existem muitos protestantes que estão no céu. Não é porque não é católico que vai queimar no fogo do inferno, não é ver. Lembrei. Fora da igreja não há salvação. É esse o ponto. Ou seja, quer dizer que se você não é católico, como ele disse, você vai pro fogo do inferno? Não, você pode ser salvo. Porque a igreja reconhece que algumas consciências são tão cabeça duras que não conseguem se converter. Não consegue, porque não dá, né? Mas se a pessoa vive retamente, seguindo a sua mente, é provável que ela possa ir para o céu. Mas se ela for salva é porque teve algum santo intercedendo por ela, ou ela vai no céu católico, digamos assim. O céu é católico, faz parte da igreja, entendeu? Então, se você está no céu, você começou a fazer parte da igreja católica, foi convertido na marra. Legal, né? Então, quando chegar lá, ele vai saber, caramba, é isso mesmo, que doideira, amém. Nossa senhora. E aí, filho? Poxa, deu um trabalho aqui quase que eu faço. Uma curiosidade legal que você falou das cabeças duras, que, pelo que eu li no catecismo, psicopatas são salvos, né, cara? Caramba, não vou falar isso, não. São ateus também, porque depende muito de Deus, assim, não na nossa cabeça. Falar, todos os psicopatas são salvos, todos os ateus não. São. É porque é negócio mesmo. Se a pessoa não consegue de forma alguma acreditar que ela tá fazendo merda. Na questão de psicopata, cara, eu acho difícil porque eles sabem o que estão fazendo. Só se for inocente, entendeu? Inocente tem culpa, que é um dos fatores pro pecado capital ou mortal. A culpa não é necessária no pecado. Posso
Meteu o louco, não sentir culpa e pro inferno. Entendi. Os critérios por pecado é matéria grave, pleno conhecimento e pleno consentimento. Se o psicopata sabia que era errado, nem que era pecado, ele fez porque quis e ninguém obrigou, velho, ó, tá fritando nesse momento aqui. O carinha que foi morto lá na escola, pô, que matou os alunos da escola e foi morto agora. Talvez ele não seja psicopata, né? Talvez ele só é meio retardado mesmo. É que Exatamente. depende muito. Então, na minha opinião, aqui vamos divergir, mas com certeza muitos psicopatas vão pro céu. Depende do tipo de psicopata, cara. Aí depende de Deus, não cabe a nós, né? É difícil saber. Mas é de se refletir, cara. Bastante. Porque se ele sabia que não podia fazer, o que ele faria? É porque é um distúrbio mental, tá ligado? A pessoa é louca. Mas daí você diria que ele não teria liberdade de não fazer. Ele seria obrigado pela própria mente para fazer isso. Ele é Sim, obrigado. eu acho que existem tipos de psicopatia. Talvez uns que eles são, tipo, compulsórios. Mas eu acho que a maioria é compulsória mesmo. Se for um psicopata inocente, tipo, sei lá, ele matou um bicho, mas não sabia que aquilo era errado. Ninguém nunca disse isso pra ele. Cara, infelizmente na sociedade é muito óbvio isso, que é errado matar. Infelizmente. É bom pra caramba. Tanto que tem até... Pô, o cara faz tudo o que faz fugindo da polícia, né? Enfim, fazendo o máximo pra polícia não pegar ele. Dissimulando também. Sim. É difícil, é um negócio que não cabe a nós. Nunca vai caber. Por mais que a gente pense, a gente vai chegar à conclusão e falar, pô, e daí? Mas Depende vamos muito. supor que chegasse um psicopata pra você, falasse tudo isso, o que você responderia pra ele? Falasse o quê? Tipo, não, eu matei várias pessoas, cometi canibalismo, eu gosto disso, transei com a cabeça. Você tá falando da Netflix lá, ó? Não, sei lá, cara, sei lá, tô generalizando um psicopata. IFD. Eu manipulei muitas pessoas pra chegar aqui, então se eu morrer eu não vou pro inferno. Na minha opinião, não. Mas é minha opinião. Mas entendeu? então, Pelo que eu li. não, No mas catecismo. você entendeu? Se ele chegasse pra mim, eu falaria, olha, o que você fez foi errado, você tem noção disso? Eu falo, não, daí eu ia explicar, ó, isso é errado porque toda alma importa e tudo mais. Você entendeu? Ele, entendi. A partir do momento que ele entendeu, eu falo pra ele, olha, se você cometer isso de novo, sua alma vai estar totalmente em risco de ir pro inferno, então você deve se confessar. Porque se você fala isso pra ele, é quase que admitir que Deus permite que hajam umas falhas na Matrix, tá ligado? Alguém que serve pra matar pessoas sem culpa. Faz sentido. Tanto que eles são internados em manicômios, nem vão pra cadeia, os psicopatas. Né? Porque também tem essa parte da impulsividade. Eles não pensam muito antes de fazer. Porém, eles precisam de um certo controle. Mas eu acho que eles não têm empatia, mas a capacidade de saber que é certo ou errado eles têm. E se eles têm essa capacidade, então eles precisam se confessar. Se eles não têm, daí realmente não tem como ser condenados. Faz sentido o seu critério de ele conseguir entender o que é certo e o que é errado. Sim, porque senão, sei lá, a pessoa que gosta de trair a esposa, eu não sinto culpa. Ninguém nunca me descobriu. Então eu posso. Mas não é culpa. O critério é saber que é errado, né? Talvez a gente tenha que ver no estudo da psicologia para entender como é que funciona a mente de um psicopata. Talvez ele não entenda isso. Talvez a gente... Exatamente. Mesmo que você explique, ele não vai entender. Pode ser. Faz sentido. Realmente, se ele souber... É que eu achava que tinha a ver com a culpa. Não. Com acreditar que é coisa errada ou não. Ah, não. Eu acho que é isso. Talvez ele não consiga acreditar que é errado. Porque normalmente se uma pessoa... É que é foda, né? Não, se ele tem capacidade de ter moral e no mínimo a fé, tipo, se ele descobre que a igreja está certa e que isso é errado, ele necessariamente vai saber se confessar, cara. Ele vai ter um meio que descalibrado, mas vai ter um negócio ali. E a única culpa que é necessária é ele se esforçar no mínimo para pecar mais. Enfim, voltando ao assunto. Explica para os sacramentos que Tá, vamos começar com o primeiro sacramento, batismo. Óbvio, Jesus foi uma das ordens que ele deu de partir. Batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele ia embora. Eu defino o que é sacramento. Sacramento é uma ação visível da graça de Deus. Então, todo sacramento tem uma matéria física.
Por exemplo, do batismo é a água, da crisma é o óleo, da unção dos enfermos é o óleo também, da comunhão é o pão e o vinho. Então, todo sacramento tem um sinal que a gente vê, pega ou ouve. É algo que não depende da fé para existir, basicamente. Então, vamos lá. Batismo. Óbvio, né? Jordão, João Batista. Daí no final ele fala, batiza em nome do Pai e do Espírito Santo. Comunhão. Ele instituiu, ele diz que isso é o meu corpo, não simboliza, não parece, não é brincadeirinha, isso é o meu corpo e façam isso em memória de mim. Ou seja, ele estava pedindo, estavam dando poder para os bispos fazerem aquele ato novamente, naquele momento. Confissão. Ele não falou, confesse comigo no quarto. Não. Ele falou, todos que vocês quem? Os discípulos, perdoarem os pecados serão perdoados, e o que vocês não perdoarem lhes serão retidos. Isso é óbvio. Precisa, para você confessar, você tem que confessar para alguém. E tá lá na Bíblia sobre isso. Você vai começar a questionar aqui, eu não vou responder, desculpa. Próximo, crisma. A descida do Espírito Santo foi o sacramento da crisma, só que em vez de óleo foi línguas de fogo. Mas daí os discípulos começaram a usar óleo, porque senão ia ter que ficar evocando língua de fogo no céu. É um trampo, né? É uma trampa. Pô, e unção dos enfermos é aquilo que Jesus pedia para os discípulos fazer. Vão nos lugares e curem as pessoas. Façam esse ato. E daí os discípulos passaram a fazer com o símbolo do óleo também. E daí tem a ordem que Jesus instituiu também na Santa Ceia, que foi dar poder para os bispos, para os discípulos a ministrarem milagres, a confessarem pessoas, a instituírem, a fazerem a Eucaristia. E por último, o matrimônio, que esse sacramento já existe bem antes de Jesus vir. É o primeiro sacramento da humanidade que Deus instituiu lá no Éden. Como assim não estão na Bíblia, cara? Eu acabei de provar. Então, beleza. E por que fazem oração a Maria? Quer começar a responder ali? Porque ela é mãe de Jesus, Jesus é filho dela, Jesus é Deus, aí Maria é muito mais fácil de escutar ela também, porque ela tá lá com ele agora e faz uns bagulho muito mais bonito do que a gente chegar direto de Jesus e falar, Jesus, faz um negócio pra mim, eles vão olhar que eu falo, esse cara todo pecador, todo desgraçado. De Maria fala, olha aqui, faz aquilo ali pra aquele cara ali, ela vai entregar as coisas muito mais puras pra ele. Porque ela tá lá, e é a mãe dele. Não acha que esse tempo gasto seria melhor aproveitado para glorificar e exaltar a Deus, que é o que realmente importa? E quando a gente pede para Maria e tudo mais, tudo que a gente faz para Maria, ela está passando aquilo para Deus. Ela é tipo o filtro do bagulho. Tudo que a gente faz, existe uma sujeirinha. Por exemplo, se eu quero fazer uma bondade, eu vou lá ajudar alguém na rua. Quando eu faço isso e ofereço a Deus, quando eu estou oferecendo, ali ainda tem um pouquinho do meu orgulho. Um pouquinho do eu querendo aparecer, a minha vaidade. Mas a partir do momento que a gente entrega para as mãos de Nossa Senhora e ela pega aquilo ali, ela purifica para poder entregar apenas a boa vontade, a verdadeira, a parte mais pura de tudo que a gente fez. Entendeu? E limpar aquilo. Por isso que tudo que a gente faz para Maria, não precisa ter medo para quem é católico, por exemplo, de querer se consagrar algo do tipo e focar só em Maria. Por mais que você reze para Maria o tempo todo, tudo que ela está fazendo vai ser para Deus. Nada vai ser para ela. Entendeu? Ela é um caminho. Então, não tenha medo. E é por isso que a gente faz isso. Quando a gente faz para Maria, está sendo feito para Deus. E por isso Deus Pai consagrou Deus Filho a ela. Consagrou literalmente. Colocou ele no ventre dela e deixou ele subordinado a ela por 30 anos. Ou seja, Jesus não teve medo de obedecer Maria, de fazer as coisas que ela pedia, de transformar a água em vinho. Por quê? Porque ele sabe quem é ela, ele respeita ela e hoje nós repetimos isso. Tanto que eu lembro que naquele que eu disse que Maria não tem filhos, não teve mesmo, teve um cara que comentou, não, ela teve filhos sim. Sim, teve, eu, você, nossas pessoas que são devotas, porque nós realmente somos filhos dela, assim como Jesus foi. Da mesma maneira, ela nos trata muito bem da mesma forma. E aquele negócio, por que pedir para ela? Porque imagina se eu vou lá, quero pedir alguma coisa para um amigo meu. Não, amigo não. Para qualquer pessoa. Eu vou direto para a pessoa e peço.
essa pessoa vai aceitar, beleza, por mais, sei lá, quem for, qual for a situação, mas se você tiver uma intimidade com a mãe dessa pessoa e você pedir pra essa mãe pedir pra pessoa, é muito mais fácil de aceitar, muito mais fácil ela dar ouvidos e levar em consideração do que direto na pessoa. Esse é o sentido também de falar com Maria, por quê, entendeu? Não é perca de tempo, na verdade é um adianto enorme. É muito pelo contrário. É ganho de tempo, é tipo um atalho, literalmente, porque você ficar ali com a sua miséria total, tentando chegar em Deus, que é o... Você sabe quem é Deus. Não tem como. É muito mais demorado. As coisas vão ficar um pouco mais complicadas. Porque você não merece bosta nenhuma. Mas através de Maria, que foi uma criatura, é uma criatura muito massa, e que participou intimamente de tudo que Deus fez, que foi... ela é filha do Criador, esposa do Espírito Santo e mãe do Filho, de Deus Filho. Ela é muito íntima com ele, então por isso que é muito melhor falar com ela do que você, um bosta pecador, ir lá e trocar ideia. Exatamente. E sobre tempo gasto, para de ficar comentando, cara. Vai aproveitar seu tempo e falar com Deus em vez de falar conosco. Se falar com Maria não é eficiente, imagina falar com a gente. Isso é um verdadeiro tempo gasto. Exatamente. Ai, Senhor. Agora o nosso amado Júnior Oliver falou o seguinte para o nosso amigo Michael. Aliás, Michael, muito obrigado. Você conhece o Michael? Michael. Não, o Michael ele é da igreja, não sei se você viu ele. É o Michael, a gente conheceu lá no sanduíche, sabe? Depois você mostra a foto, mas ele estava comentando aqui na treta também, o Michael estava ao nosso lado. Inclusive, essas foram das pessoas que estavam do nosso lado na situação, querendo argumentar em favor da igreja católica. Tá aqui. Tudo bom? Vou tentar acompanhar isso aí. Vai dar um pouquinho de trabalho, mas tá bom. O Júnior falou assim pro Michael: a reforma foi feita por conta da religiosidade e dos absurdos pregados e impostos pela Igreja Católica. Não vou entrar no mérito, pois não é meu intuito ofender ninguém. Só não esqueça que a religiosidade matou Jesus. O que significa religiosidade? É a forma que as pessoas expressam a sua religião, basicamente. Eu acho que aqui a gente está falando a mesma língua. Ele não mentiu quando falou que a religiosidade matou Jesus, porque foram pessoas de uma religião. Porém, não foi a religião ou o fato da pessoa ser religiosa que matou. Foi por causa da religião, porque Jesus foi morto por ser quem ele era, né? Por ser Deus. Ou seja, os sumos sacerdotes ficaram bolados com isso, não quiseram aceitar. Mas, vamos lá. A reforma foi feita por conta da religiosidade e dos absurdos pregados impostos pela Igreja Católica. Reforma. Reforma é uma palavra muito, mas muito bonita. Porque o que é uma reforma, cara? É pegar o que tá destruído e reconstruir, deixar bonito, arrumar. É o que tá feio, né? Tá feio, a gente reforma, feio, a gente né? faz bonito. Me disse o que o Lutero fez uma reforma mesmo. Ele fez um monte de barraco, ou seja, em vez de reformar mesmo, porque realmente na época a igreja tinha algumas coisas bem contestáveis. Nem todas as críticas de Lutero estavam 100% erradas. Bem, isso dá para admitir. Porém, ele não quis reformar. O que ele quis foi fazer uma casa nova. Mas não uma casa bem edificada. Ele fez um barraco. Ele construiu na montanha, fez uma favela. Porque me diz o que é 1.200, 3 milhões de seitas protestantes que existem. Porque, vamos lá, se fosse uma reforma mesmo, ele iria dentro da igreja, iria falar, senhor Papa, isso está errado, o que a gente pode fazer? Assim como São Francisco fez. São Francisco observou, bom, a galera tá meio rica, né? Jesus falou, larga tudo. Quer saber? Vou ficar peladão. Vou me vestir com um saco de batata e vou viver a pobreza. Ele foi até o Papa falou, legal? Você realmente entendeu o negócio, né? A gente precisa mudar mesmo. Mas o que Lutero fez não foi isso não. Ele foi lá, pregou na igreja, saiu correndo, pau no cu de quem tá dentro. Escrevi isso aí correndo. Daí ele se escondeu na asa do príncipe, do rei lá das regiões da Alemanha e ficou lá. E o rei achou ótima a ideia de criar uma nova religião, porque daí eles não iam ter que participar da Igreja Católica de verdade. Ou seja, foi um ato político.
basicamente. Mas falar que foi uma reforma é totalmente um absurdo, porque foi... Olha o fruto disso. Olha hoje, que baguncinha. Que baguncinha, cara. Cada esquina tem uma igreja nova, uma seitinha, um negocinho novo. Foi tipo uma abertura pra falar, cada um agora faz sua religião, foda-se. Exatamente. E daí vem isso. Galera, se você acha que é certo, eu acho que um protestante coerente é um protestante que acha que a igreja dele é certa, no mínimo. Porque tem vários que acham que, não, Deus se manifesta de várias formas. Meu amigo, você acha mesmo que Deus é um esquizofrênico? Deus não é um esquizofrênico. Porque, vamos supor assim, eu sou Lutero. Daí Deus vai lá e fala, cria a igreja luterana. Daí Lutero vai lá e cria. Sola fide, sola escritura, livre interpretação, vocês estão errados. Beleza. Daí ele chega no John e fala, não, você vai criar outra igreja, você vai criar a igreja batista. Daí... Totalmente diferente, doutrina diferente. Não, você vai criar a igreja adventista, você vai voltar nas tradições do Antigo Testamento. Cara, o Deus não se decide mais. Ele fala para um, fala para outro, coisas totalmente distoantes. Vocês realmente acham que Deus é maluco? Que ele é biruleibe? Deus não é. Por quê? Porque por 1500 anos ele estabeleceu que a igreja certa, a igreja católica, iria caminhar junto. Eu lembro de alguns argumentos falando que a igreja deixou de existir a partir do momento que ela foi institucionalizada. Só que antes dela ser institucionalizada, teve vários concílios para decidir o que é certo, senão ia virar essa bagunça que está hoje. Várias seitas e são seitas, sabe por quê? Porque não tem doutrina, não tem estrutura. Das religiões protestantes, poucas não são seitas, porque basta eu ler a Bíblia, interpretar, não, Deus quer que a gente só coma frutas. Eu crio a igreja frugívora do reino do Senhor e todo mundo que vive na minha igreja só vai comer fruta e boa. E vocês têm que aceitar. Tem que aceitar isso como religião. Não, Deus não é esquizofrênico. Deus não é maluco. Deus não muda de ideia. Deus não pode fazer isso. Se você acha que Deus realmente vai iluminar uma pessoa aleatória, ele vai jogar um dado, escolhe você, joga uma Pokébola, não, você vai fundar a seita tal, use converter, use dízimo. Não é assim que acontece. Não é assim que acontece. Se Deus é assim, não é esse Deus que eu acredito. Por isso que, às vezes, os protestantes falam, não, mas o Deus é o mesmo. Não é nada, meu Deus não acredita nisso. Seu Deus não é bagunceiro. Não é maluco, não precisa de psicotrópicos. O mesmo Juninho disse o seguinte, como uma pessoa que já morreu vai atender sua oração? Você é espírita? Bom, primeiramente, os espíritas não acreditam nisso. Não, acreditam. Eles acham que tem algumas pessoas que estão desencarnadas, né? Que daí incorporam no maluco e começa a escrever. Medium. No médium. Mas, não. É aquilo que eu falei. Eles realmente não acreditam nisso. Porém, eu vou aprofundar falando da visão beatífica, que é algo que nós católicos acreditamos, não é dogma, mas é algo meio que consenso para explicar como isso acontece. Por quê? Quando a pessoa está junto com Deus, com o corpo separado da alma, mas com a alma no céu, Deus pode permitir que ela ouça uma oração aqui da terra. Por que não? Ela está junto com Deus. E Deus falou, fulano, a pessoa está falando contigo. Não. Então ela falou aquilo. Vou atender, pode deixar. Então é isso. Quando você participa da natureza divina, você também se torna onisciente. Se Deus permitir, você vai ouvir o que Ele quiser, entendeu? É basicamente isso. Isso é a visão beatífica. Você está vendo Deus e vê tudo que Ele vê. Basicamente. Vitor 6277. Que eu saiba, Cristo falou que templo feito por homens não é a casa dele. Prefiro essa versão. O que ele está dizendo? Dica. Ele está dizendo que Deus só vai habitar onde a mulher construiu. Basicamente. Minha amiga pedreira, construtora, só você pode fazer igreja. Porque se foi um homem que fez, Deus é feminista agora. Deus é feminazi. Ele não quer que o homem rele no tijolo. A lei de esquizofrênia é feminazi, de acordo com essa galera aqui. É impressionante. Os caras só surpreendem. Mas levando ao pé da letra, o que ele quis dizer com isso?
Sei lá, cara. Não faz o menor sentido isso. Eu acho Óbvio que que não é a casa dele. Pô, a casa dele é o céu. Sei lá, cara. É. Vamos lá. Outra aqui agora, a última. Não, peraí, eu sei qual é a casa dele. Tá lá em Loreto. É isso. Não foi um homem que fez a imagem de Loreto lá, a casa de Loreto. Foi Nossa Senhora, provavelmente, então. Sim. Ou foi uma gruta? Era uma gruta, né? Foi Deus que fez. Aylan Silva respondeu ao My Conquister o seguinte. My Conquister, Vai. fala com nós. Os protestantes desmancharam... Eu vou tentar colocar um português bonito aqui, porque esse amigo aqui, ele erra bastante. Os protestantes desmancharam a palavra? É isso mesmo? Isso. Mano, vai estudar a história da tua igreja. Te garanto que vai se escandalizar. O protesto feito por Lutero foi por conta da igreja CR, católica romana, querer esconder as escrituras. Naquela época, só os poderosos tinham acesso. Escondiam as escrituras do povo e pregavam só o que lhe convinha pregar. Como que era genuína essa palavra? A igreja condenava... Que? Peraí. Como que era genuína essa palavra? A igreja condenava a morte de pessoas. Vendia terrenos no céu, entre outras barbáries. Daí agora te digo, tens coragem de vir dizer que os protestantes desmancharam o evangelho? Tem. Os protestantes desmancharam o evangelho. Tanto que eles tiraram uns textinhos, né? Tiraram os testículos de lá. Tiraram uns livrinhos. O né? livro de Tobias, cara, Macabeus, nossa, são livros incríveis. Vamos falar bem no futuro, porque eu já tô saturado desse tema, dos livros de Tobias e Macabeus, porque tem guerra, tem anjo aparecendo, tem maior zoeira. Uma baguncinha. Tá, vamos por partes então. Sim, os protestantes desmancharam a palavra, é isso mesmo. Mano, vai estudar a história da tua igreja. Formado em História na Universidade Estadual de Maringá, prazer. Te garanto que vai se escandalizar. Nem um pouco. O protesto feito por Lutero foi contra a Igreja Católica Romana. Não foi só contra a Igreja Católica Romana. Provavelmente foi contra a igreja da aldeia que o Lutero vivia, porque ele não vivia em Roma. Próximo, querer esconder as escrituras. Ai, rapaz, você sabia quem era alfabetizado naquela época? Você sabe, cara. Era a igreja, porque a maioria era camponês. Camponês não sabia ler e escrever. E você acha que tinha imprensa? Tinha como tirar cópia? Não. Tinha gente que passava a vida inteira só para escrever uma cópia da Bíblia. Então você me dizer que a igreja escondia a escritura, não é isso. Aqui a gente está falando da Idade Média. Você acha que todo mundo tinha livro em casa? Nenhum livro é escondido. Primeiro, se a pessoa tivesse livro, ela nem ia conseguir ler, porque a maioria das pessoas é iletradas. Então, por isso que nas universidades que eram católicas, é que tinha a galera, a elite intelectual, por assim dizer. E a igreja tinha isso porque eles tinham tempo para fazer isso. Porque se você é nobre, você tinha que defender o feudo, e se você era camponês, tinha que trabalhar. Não tinha muito tempo para fazer isso. Enfim, esconder as escrituras Naquela época, só os poderosos tinham acesso. Não. São Tomás de Aquino era um mendigo. Ele leu a escritura e vários livros. Por quê? Porque ele fazia parte de uma ordem religiosa. Porque a maioria das pessoas eram analfabetas, já falei. Escondia a escritura e só pregava o que lhe convinha pregar. Aí você tá... Cara, como que eu sabia que a galera pregava na época? Sei lá, velho. É verdade. Sem conta também que, né, segundo você, ninguém tinha livro pra falar o que convinha pregar ou não, né? E como você sabia que não convinha ou se convinha? Enfim, mas vamos lá. Escondia as escrituras do povo. Eu já li aqui. Nem tinha cópia da Bíblia, não tinha. Você acha que tinha... Cara, que chato, mano. Como era genuína essa palavra. A igreja condenava à morte pessoas. Na época de Lutero não acontecia, porque a Inquisição Espanhola foi lá para o século XVI e XVII. Ou seja, uma das críticas do Lutero nem foi a Inquisição. Eu não vou aprofundar sobre a Inquisição, porque é muito pano para manga, mas, resumindo, novamente, não foi a igreja
que matou as pessoas na Inquisição. Eram funcionários públicos que faziam parte do clero espanhol ou português que sentenciavam. Ou seja, eram membros da igreja, mas não a igreja em si que matava. Teve abuso? Teve, claro. Eles perseguiam qualquer um. Se a pessoa tinha um pinto cortado, eles matavam, que era judeu. Mas isso não tem muito a ver com o contexto de Lutero. Você está cometendo anacronismo aqui. Próximo. Vendia terreno no céu. Cara, eu quero realmente, sério mesmo, que você me dê qualquer documento falando que a Igreja Católica e Apostólica vendia terreno no céu. O que acontecia era algo bem controverso, eu admito, que era as indulgências. É vendido indulgência. Não eram vendidas indulgências. Vou explicar. O que é uma indulgência? Vamos lá pro corte. A indulgência é um poder das chaves de Pedro. Tudo que você ligar na terra será ligado no céu, o que for desligado na terra será desligado no céu. Entre o céu e a terra tem o quê? Tem o purgatório. E as pessoas estão sofrendo no purgatório. Então o Papa, com sua autoridade da igreja, tem o poder de conceder que uma pessoa saia do purgatório e vá para o céu. Poder da chave. Ele está desligando o purgatório e ligando no céu. Bom, para você ganhar uma indulgência, precisa de 3 coisas. Primeiro, de uma ação de caridade. Segundo, de rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria, um Pai Nosso e um Creio para o Papa. E confessar e comungar. Se você fizer essas 3 coisas num espaço de tempo, você ganha indulgência. Hoje em dia, a igreja tem indulgência ainda. Por exemplo, no dia de finados, todos os católicos devotos vão no cemitério rezar pelos mortos, porque a pessoa ganha uma indulgência por visitar e rezar pelos mortos ali. Na época desse rapaz aqui, desse padre, desse bispo que fazia a venda de indulgência, o ato de caridade que você tinha que fazer era dar uma esmola. Ele estava vendendo? Teoricamente, não. Você tinha que dar uma esmola para a igreja, era isso. E em troca da esmola, você ganhava uma indulgência. Padre vacilão. E era isso. Ou seja, ele estava vendendo? Não, você podia dar, sei lá, 1 centavo, que você ia ganhar indulgência. Mas foi um macetinho, né? Foi É uma cetina, uma malemolência. Deu jeitinho, né? Então não foi venda de indulgência, teoricamente. Na prática pode até sido? Pode, só que era algo normal. Algo normal de se acontecer. Hoje em dia, jamais a igreja vai repetir isso de novo. Mas qual o problema de pedir uma esmola em troca de indulgência? Eu compraria, cara. Enfim, é muito fácil, é muito fácil. Pô, eu te dou R$1 e ganho uma indulgência? Nossa, velho. Tá. Me dê. E entre outras barbáries. Fala mais uma barbárie protestante aí que eles alegam. De queimou mulher? Bruxa. Ah, é verdade. Tem comentário falando que a gente queimava bruxa, pô. Eu comentei um até. Pô, parabéns. E discursou aqui a pura generalização histórica, por ignorância aqui. Meu senhor. Vamos lá. Você realmente acha que a igreja foi a favor de matar mulheres porque elas faziam chá? Porque é isso que as pessoas pregam. Ah, não, eram mulheres que mexiam com erva. Poxa, cara. Você fazia assim, ó. Bruxa! Queima! Bom, o nascimento da Inquisição é algo interessante. Por quê? Porque algumas populações, algumas vilas, realmente acreditavam que tinham bruxas e que elas comiam crianças. E bruxas não são essa generalização besta que vocês fazem. Bruxa não é mulher que faz remédio. Puta que pariu, né, galera? Vocês têm que ser muito burro. O que as bruxas faziam na prática, mesmo que a população medieval acreditava, e que algumas provavelmente faziam, era queimar criança. Oferecer criança como sacrifício. Basicamente era isso. Eram coisas totalmente repudiadas na sociedade. Se alguém fizesse hoje, também seriam repudiadas e quase linchadas. E era isso que acontecia com as bruxas. A população quase linchava essas mulheres. E já que o poder estatal não era centralizado, cada vila não tinha um poder judiciário certo, a igreja criou um tribunal privado. O Tribunal da Inquisição foi um tribunal privado, onde responsáveis pela igreja fariam julgamentos justos. Na Inquisição medieval,
você vai ver que era muito difícil uma pessoa ser condenada por bruxaria. Por quê? Se você achasse que a vizinha era bruxa e fosse no tribunal abrir um processo contra ela, você teria que se determinar que, caso fosse provado que ela não era bruxa, você receber a pena. Daí todo mundo. Cara, cara, mas é justo, não é? Já pensou? Você condenar uma pessoa inocente? Então, o processo era bem difícil. Os abusos da Inquisição se deram basicamente quando o Estado se meteu na igreja. Por quê? Porque sempre o Estado não funciona. Você mistura qualquer coisa com o Estado. Pode tudo. Enfim, Portugal e Espanha eram reinos bem católicos. Eles nasceram na reconquista da Península Ibérica. E daí foi feito um acordo com essas duas coroas, principalmente a espanhola, mas em Portugal aconteceu, mas bem menos. Mas enfim, na coroa espanhola, de que elas teriam poder quase que de papa ali. A igreja centralizadora deu um monte de poder para a coroa espanhola. Tanto que a rainha da Espanha que nomeava os reis. No Brasil isso aconteceu na época do Império também, porque eles herdaram, Dom Pedro herdou o poder do padroado régio que eles falam. Mas, enfim, no meio disso, o tribunal do Estado era o mesmo da igreja. E daí o que aconteceu? A coroa espanhola não queria judeu. Porque os europeus só perdiam judeu. Coitados, isso se forte. O pior é que eles patrocinavam as navegações, cara. Provavelmente eles são pobres. Nossa, velho. Aí veio os nazistas mata judeu de novo. Exatamente, só sei lá. O que você tem contra judeu? Só porque matou Jesus, certeza. Mas hoje em dia todo mundo odeia eles também, sabe por quê? Porque a maioria dos banqueiros são judeus. Vai ver se tem comunista falando bem de banqueiro. Caramba, judeu até nome sujo. Só mudou o nome. Enfim, mas o fato é que a perseguição estatal misturou-se com a perseguição da igreja. O Estado é ineficiente. Então a Inquisição estatal instrumentalizando a igreja também ia ser ineficiente. Tanto que Roma, o Papa condenava o que acontecia na Inquisição espanhola, que era absurdo. Eles realmente abaixavam as calças dos caras para saber se era judeu ou não. Que são judeus de tinha pelinha no pinto. Inquisição espanhola quase ferrou com Santa Teresa d'Ávila também. Os livros dela foram tudo tomados pela Inquisição. Não vai mostrar isso não. Ninguém gostava, tá ligado? Era mais uma ditadura do que um... Estado é um câncer mesmo. Daí, agora eu te digo, tem coragem de dizer que os protestantes desmancharam o evangelho, desmancharam, fragmentaram e criaram uma favela de igrejas. É isso. É verdade. Nada contra as favelas. O que tínhamos aqui é só... Queremos agradecer a quem nos defendeu, que foi o Lopes, do jeitinho dele, o advogado Lucas, né? O Maicon, outras pessoas que agora não entram nos comentários, a minha mãe também, que esperneou também junto com a galera. Foi muito emocionante. Agradecer principalmente a todos que nos deram hate, porque você pode ver lá nos comentários que eu acho que dá pra contar nos dedos das mãos quantos católicos tinham, talvez uma mão só. E dá pra ver quanto comentário de pessoas evangélicas estavam tretando. Então vocês nos deram bastante... Abriu o nosso leque de seguidores, que agora temos mais por causa de vocês. Vamos agradecer mais uma vez. Os likes, tem 200 e poucos likes. Se todos os 200 caras fossem comentar falando assim, alguma coisa contra, aí a gente ia amassar vocês. Mas a gente não precisa tretar. Pra que tretar? A gente estava só dando nossa opinião, contando a história da igreja. E a gente não vai falar mais. Se a gente esqueceu o seu comentário, se você vê aqui pra ver, sinto muito. Eu vou mostrar aqui na edição, vou gravar no celular, empurrar pra cima. Olha o tanto de comentário. Mano, é 700 e pouco. Pra mim, ler isso foi exaustivo demais. E se fosse pra mostrar todos, não ia caber. Porque só o advogado Lucas lá... Mas tem muita coisa pra escrever ali. Textos enormes. Tem, velho. Tem muito papo. Eu acho que vale a pena a gente terminar refletindo, cara. O que é a religião desses caras? Porque não era pra levar o bem... O amor, eu sei que parece muito genérico, mas se a pessoa prega o bem, ela realmente tem que manifestar isso nas suas palavras e ações. Só vejo gente escrevendo em caixa alta, xingando, falando mal dos outros, sabe? Será que Jesus faria isso mesmo? O que eu acho que pode ser é que talvez eles estejam tentando fazer o bem deles,
porque eles acreditam mesmo que a Igreja Católica é um grande demônio, né? Ah, inclusive, algo legal de citar, que eu não citei, vou colocar na tela vários comentários que falam que cada santo tem um demônio específico, né? Que representa. Fala que como é que é? Nas rodas de macumba? Sei lá, para cada demônio, para cada santo tinha um demônio por trás e todas essas paradas aí. Então, o que eu acho que eles querem fazer de uma forma bem arrogante é querer defender a humanidade do horrível catolicismo que existe, tá ligado? Da igreja prostituta, dos santos demoníacos. E eles acabam fazendo essa merda. Talvez eles acham que estão fazendo certo, tentando lutar contra. Exatamente. Mas mesmo se fosse, cara, talvez pelo ódio não seria a melhor forma. Não Porque faz vocês sentido. estão lidando com pessoas, cara. Vocês não estão atacando a igreja católica, estão meio atacando. Exatamente. É isso que vale a pena citar também, porque você está fazendo isso, tudo que você está fazendo, esbravejando e tudo mais, está sendo para as pessoas que estão defendendo a igreja aqui. E não para a instituição em si e toda ela do mundo inteiro. Não vai derrubar de jeito nenhum. É impossível, não vai acontecer. Vamos fazer a lista, cara? Império Romano tentou derrubar a igreja. Falhou. Depois, os islâmicos tentaram derrubar a igreja. Falharam. Depois, a maçonaria. Hitler. Os japoneses, sei lá. Um monte de gente tentou destruir. Você acha que é você mesmo que vai? Da seitinha protestante? Não vai. Não vai, cara. É, meu caro. Isso é isso. Se você chegou até aqui, realmente, provavelmente não chegou se você é um hater, mas repense. Será que é a melhor forma mesmo de responder? Eu não ataquei ninguém pessoalmente, agora não é atacando. Mas no vídeo passado não. Mas agora a gente vai parar de falar sobre isso, né, cara? Vamos deixar. Provavelmente vai render muito. Vai. Muito. Vai ficar seguro. Vou voltar Quem sabe no mês que vem, mais pra frente, sei lá o que acontece, mas por enquanto tá de boa. É que negócio, a gente não atacou na primeira vez, aí eles atacaram, a gente precisava se defender na teoria, né? Então tá aí. Todas as tantas, muito obrigado a todos. Não esquece de se inscrever, deixar o like, porque o like ajuda a nos mandar adiante. Nossas redes sociais, que eu coloquei no começo, não falei, mas eu vou colocar na edição, porque, né? O poder da edição, né? E aí, cara, mais alguma coisa? Eu acho que é isso. Falar também dos bons frutos, teve algumas pessoas que realmente, uma que realmente estava disposta a ouvir, a gente conversou. Não lembro se teve mais uma. Ah, duas. Mas uma era protestante que continuou sendo protestante, só quis entender. Ela fez o que. Coloca o comentário dela. Que a maioria não faz. Que é só tentar entender o que passa na nossa Ela é cabeça. protestante? Ela é. Certeza? Absoluta, cara. Eu entrei no perfil dela e vi que ela é de alguma denominação lá. Mas o fato, cara, é que ela só quis entender o que é santo pra mim. Daí eu falei e no final ela perguntou: e estarei pecando se eu disser que só Jesus é santo? Eu falei: não. A gente reza toda a missa, só vós sois o santo. Exatamente. Por quê? Porque é igual eu falei no início. Todo santo só é santo porque Jesus quis. Sim. Exatamente. Só ele é o santo verdadeiro, o santo que é santo por si só. O resto é tudo por Tudo graça. santificado, né? Exatamente. Por causa dele. Eu teve outro cara também, né, que tava querendo se converter, um caso desse fulano aqui, ó. Acho que ele foi no comentário, não foi no comentário, depois foi pro direct, né? Sei lá. Ele queria, aquele lá que mandou o vídeo. Sei lá se ele comentou. Eu acho que foi comentário. Aí ele veio pra cá. Ah, não. Foi na caixinha, não foi? Teve a caixinha. Teve na caixinha de perguntas. Então, uma pessoa que tem uma família protestante e tá querendo se converter ao catolicismo. Então, rendeu alguns frutos, graças a Deus. E um detalhe importante, que vale até a pena corte isso pra essa galera revoltada, que é o seguinte. Cara, você precisa entender que para você conseguir converter alguém, para você fazer o que você quer, mudar a opinião de alguém, não vai ser através de treta, de briga, mas como o Matheus falou mesmo, você está falando com um ser humano aqui que está representando a igreja. Não é isso. nem isso. Nem é a religião em si que você está tretando. Por isso que é melhor você ser educado, usar argumentos. Teve até uma situação onde o advogado Lucas ali e e o Thomas, os dois estavam conversando lá, beleza, nos comentários, aí falou, chamei no direct, começaram a conversar lá. Sejam civilizados, não adianta vocês quererem converter alguém na base do ódio, não faz sentido isso. Exatamente. O ódio não leva ninguém a lugar nenhum. Sim.
Leva a gente, né? Que tá levando nós lá pra cima. Exatamente. Você pega ninguém, ó, pega lugar nenhum, ninguém vai pra lugar nenhum. Ai, show de bola. Perfeito, obrigado pela atenção. Se você ouviu até aqui, desculpe se a gente passou do ponto, mas a gente precisava dessa resposta. Nem era pra ter detonado hoje, mas teve. Não, mas teve. É Foi bem bom. isso aí. Muito demais. Valeu, tchau, tchau.